o Ryan, enfim. Eu queria que você falasse dessas suas alterações táticas, né, também, mas que você explicasse para o torcedor que cobrava muito a questão anímica do time. A gente viu hoje um outro Vasco, hoje a gente viu o Vasco de Cruzeiro, o Vasco de Bahia, e não dos últimos jogos. Se essa conversa no CT foi fundamental para a mudança de postura, porque, se for o caso, a torcida lamenta o fato de os jogadores não estarem entregando antes e passarem a entregar porque teve essa conversa, ou não, se foi realmente alguma outra coisa que fez com que o time, além da sua mudança tática, tivesse mudança de postura também. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão para os vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação à tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. E se não tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chegou de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado, do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time, naquele momento. Mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado. Faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado, que a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado, e mais do que aproximado, com uma ideia clara de ser junto, de ser que um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. As manifestações, elas são legítimas, o CT não teve nada assim exagerado, foi uma cobrança que os jogadores souberam absorver e separar as notícias que estavam acontecendo de coisas criadas e elaboradas pelo pessoal de fora e que não teve reflexo. O reflexo que teve interno foi o contrário do que as pessoas tentaram fazer. Que eu acompanho muito pouco, literalmente quase nada das coisas que acontecem. O que me chega por outras vias, mas nunca direto. Eu não vou procurar esses assuntos, nem quando está ganhando, nem quando está perdendo. Meu foco é interno. E internamente, o time sempre foi um time muito unido, foi um time que sempre trabalhou muito e um time que merece boas coisas. E serve a lição que a gente não pode, animicamente, teve uma mudança hoje muito grande no sentido que, além da gente conseguir jogar bem taticamente, tinha uma outra energia, uma outra atmosfera, e hoje a gente foi um time que jogou junto com a torcida. A gente nem jogou contra o São Paulo, a gente até tecnicamente talvez tenha feito uma partida melhor em alguns aspectos do primeiro tempo do que hoje. Só que não tinha a mesma energia. Hoje tinha uma energia diferente nos jogadores, tinha uma energia diferente na relação da torcida com o time. E isso acho que a gente voltou de uma maneira muito rápida até essa conexão com o torcedor, e a gente espera de fato que o time saiba crescer com isso e levar isso até o final da temporada. Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Queria perguntar sobre o término ali do primeiro tempo, aquele gol que sai já nos acréscimos, e como é que foi trabalhar esse gol, que a gente sabe que o Vasco tomou alguns gols na virada do primeiro para o segundo tempo, e esse longo período de preparação de 1 hora e meia, como é que foi o mental? Porque o time volta no segundo tempo, dominando a partida, atacando e fazendo os gols necessários para a vitória. Obrigado. Obviamente que passa um pouco um filme, mesmo que seja de relance, de tudo que aconteceu recentemente. O gol do São Paulo, o gol contra o Botafogo. E acho que teve mais um que a gente tomou um pouquinho antes de ir para o intervalo. Mas assim, mas hoje só passou rapidamente. Acho que a gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores, que na realidade a gente nem queria que voltasse.
o jogo, porque o campo estava meio que impraticável e estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como o Inter queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Tinha umas áreas que estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time, que era um jogo muito importante. A gente soube decidir esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol. No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol e podíamos ter ganho até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou, então? Então, não era para sempre, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava, acho que na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era acho que de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias que a gente jogou 5 jogos. E o time foi mal e perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. O time, quando eu falei uma vez, esse time está aprendendo a ser grande. Esse time do Vasco que eu dirijo, não é o Vasco de instituição. O Vasco é gigante, uma das maiores instituições do mundo em relação ao futebol. Mas esse time está aprendendo. E a gente aprende trabalhando, treinando. Aí, quando ele fala assim, mas o que fez na data FIFA? Na data FIFA a gente treinou. Você acha que a gente treinou tudo que tinha para treinar nessa semana e melhorou e ganhou de 5-1? A gente acredita nessas coisas meio infantis, que os resultados são assim, são causa de um único elemento, as derrotas são causa de um elemento só. O time vai aprendendo. Quando você sobe muito, como a gente subiu, ou a gente tem a grandeza de continuar subindo, ou a gente tem que aprender. Aí teve essa queda que ninguém queria. Nós perdemos 5 jogos, alguns deles a gente jogou bem. Não jogou bem só contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos muito bem contra o Juventude no primeiro tempo também. Até melhor que contra o São Paulo, até tomar o gol. Só que a gente coloca tudo na mesma cesta e acha que os jogos são todos iguais, todos muito ruins. E o Bahia não foi igual ao Grêmio, nem foi igual ao Botafogo. Foi um jogo, repito, foi um jogo que o time jogou mais unido, jogou mais junto, taticamente mais bem distribuído no campo. E faltou confiança, que a gente foi perdendo por nossos próprios erros. O time errou muito, no sentido desses 5 jogos. No que errou? Errou na falta de... Quando você está subindo, ou você acelera e trabalha ainda mais para continuar subindo, ou se você quiser acomodar, você vai cair. Foi o que aconteceu com a gente. E comigo aqui, junto com os jogadores, a gente não vai ter acomodação. E aí teve um outro questionamento, meio que é comum, né, que as pessoas repetem. Todo o meu trabalho é feito assim. Quando acontece alguma coisa de time perde, ou é porque eu sou muito rígido, ou porque eu protejo muito jogador, ou porque quero ajudar muito jogador, ou porque eu trabalho muito. E todas essas coisas, elas são muito mais, são os fatores positivos que contemplam o meu trabalho. A gente trabalha muito mesmo. Ontem, antes do jogo, você fala assim, você trabalhou quase 2 horas no campo ontem. Se está errado ontem. Não vai estar errado no dia que perde. É isso que a gente precisa melhorar no debate, a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. Para o torcedor, ok, assim, que a derrota, o torcedor está no papel dele, tem que ganhar, o torcedor quer vitória. Mas quem milita no futebol e faz análise, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Senão a gente não consegue, senão não adianta ficar reclamando. Agora, repito, se uma pessoa se achava que tinha que ter algum tipo de demissão, a pessoa tem que sustentar, tem que demitir mesmo. Aí vai mudar de opinião porque ganhou de 5-1. Não tem sentido, pô. É porque não enxerga nada do trabalho. É um torcedor trabalhando como jornalista, como influencer,
e contaminando a torcida, porque a torcida ela quer voz. Então, se a torcida está chateada, o cara assim não consegue enxergar. Assim, eu falo para você, no Bahia teve melhora, o cara não consegue enxergar nada que no Bahia teve melhora. Então, no Bahia, como vocês perguntaram, colocaram o Bahia no mesmo pacote. Mas aqui a gente não coloca no mesmo pacote. A gente vai assistir o jogo, explica assim, ó, aqui começamos a voltar a ser um time. Começamos a andar junto. Agora a confiança nós vamos recuperar com coragem para jogar, a gente cada vez mais junto. E isso foi feito. Tá? Então, assim, fica isso para vocês, e não é porque ganhou hoje. Então, assim, o que eu estou falando hoje, falei lá contra o Bahia. Tem que ter uma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade para a gente poder ajudar mais o ambiente.